Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Gostaria que nesse momento você entrasse em prece. Comece devagarzinho aí a mentalizar o Mestre Jesus. E essa prece que venha do fundo do seu coração, que sejam com poucas palavras. São as preces que nos aproximam do Mestre Jesus para convidá-los para o nosso Evangelho no Lar. E o nosso Evangelho no Lar hoje vai falar sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. É um capítulo que muitas pessoas, quando abrem o Evangelho aleatório, ele às vezes fecha. Não. Por quê? Porque às vezes é ali que está o problema e a resolução dele com a leitura que você vai fazer junto comigo agora. Os inimigos desencarnados. O espírito tem ainda outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Primeiramente, sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que é devida a uma imperfeição momentânea e do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos. O homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Então, veja bem. Aqui ele está falando sobre a criança, porque tem criança que desde pequena, que ela já começa a fazer as peraltices, coisas erradas. E se você não chamar a atenção, ele vai continuar no erro e quando crescer, né, ele vai dizer assim, o homem mau se tornará bom. Por quê? Porque os erros do passado vão acompanhando essa criança. Quando ela completa aí 8 anos de idade, quando ela chegar nos 9 anos, ela já não tem mais aquela lembrança de um passado que o persegue, né? Continuando a leitura, ele diz: sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, porque os espíritos permeiam por toda parte. Eles são amigos, inimigos, né, perversos, bonzinhos ou não, né? Então, neste momento, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse capítulo 12, Amai vossos inimigos. Vamos lá. Livra da presença material do seu inimigo e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo após ter deixado a terra. Aquela história de que morreu, me livrei desse problema? Não. Talvez o problema possa ter intensificado quando ele descobrir lá do outro lado que já não mais está aqui na terra, ele passa a perturbar não somente a família, mas aqueles que também houve no passado uma desarmonia com ele, né? Sabe que qualquer vingança que faça não atingirá o seu objetivo. Ao contrário, ela terá, por efeito, produzir uma irritação ainda maior, capaz de passar de uma existência a outra. Aquele ódio, ele vai sendo guardado enquanto ele não for resolvido. Aqui na Terra, entre as partes, ele continua. Cada existência você vai encontrar aquela pessoa para quitar um pouquinho daqueles débitos, porque às vezes são várias encarnações, né, necessárias para curar essa ferida, tá? Esse ódio, né, essa vingança, porque isso acontece, tá, gente? Continuando, ele diz: cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pelas leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é completamente falsa. Pois a verdade é que o sangue realimenta o ódio, mesmo além-túmulo, na erraticidade. Por quê? Aqui eu vou fazer um parágrafo com as pessoas que buscam um tratamento numa casa espírita. Às vezes você está atormentada, né? Ansiosa, né? Está passando por um problema, assim, digamos assim, de desequilíbrio emocional, espiritual, físico, né? E você busca uma casa espírita para fazer um atendimento fraterno. Lá você é bem acolhida, né? Ouvida, né? Vão lhe ouvir com atenção, com carinho, com paciência. Depois você vai receber o diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Eles vão lhe incentivar você a fazer o evangelho no lar. Vão lhe incentivar você a assistir uma palestra, entrar numa sala para receber um passe de desobsessão.
E às vezes não é permitido que você permaneça naquele ambiente, por quê? Porque quando você sair daquela sala, eles vão atender essas entidades que estão perturbando você, que são os seus algozes que partiram para outra vida, mas que o ódio, a vingança, aquilo continuou no espírito, porque ele é eterno. É nessa hora que ele fala aqui sobre o espiritismo. Nessa hora que o espiritismo entra como sendo o esclarecimento oportuno que cada um necessita. Você foi esclarecida naquela sala quando você chegou e lá ficou um espírito que precisava de atendimento. Ele está no hospital. Esse hospital de almas que fracassaram aqui na Terra, ele é, digamos assim, tratado com amor, com palavras benevolentes, esclarecedoras. E às vezes ele pode vir por diversas vezes naquele ambiente para receber esse esclarecimento, para entender que ele não pode continuar perturbando essas pessoas de lá para cá, porque ele precisa evoluir, ele precisa melhorar, ele precisa crescer como espírito imortal para se preparar para uma outra existência, se houver necessidade. Você entendeu agora como funciona essa questão dos inimigos desencarnados? Vamos continuar. O Espiritismo apresenta uma vista de, em vista de, o Espiritismo apresenta, em vista disto, um argumento positivo, uma utilidade prática no perdão e no sublime ensinamento do Cristo. Amai os vossos inimigos. De fato, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Então aqui é a hora de quê? De perdoar, de amar, de se arrepender. Então, todos esses momentos, né, fazem parte dessa cura espiritual entre os dois mundos. Quem ficou precisa de paz e quem partiu também. Mas essa paz, ela não se adquire da noite para o dia. Existe aí um certo esforço de cada um, através da prece, através de tudo aquilo que você aprendeu, se você não for um espírita, né? Busque a Bíblia, procure as preces aí do pastor, do padre, né? Daquela pessoa que você admira, né? Daqueles momentos de sabedoria, minutos de sabedoria que você pode ler. Tudo isso ajuda, né? É que ele diz: com os maus procedimentos, o homem irrita seu inimigo, que então se constitui instrumento da justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Por que que eu vou, né, brigar com as pessoas, né? Ah, eu não vou passar naquela rua porque ali morava um inimigo. Não, gente, calma, paciência. A gente sabe que não é tão fácil assim. Imagina você ter uma casa que você já mora ali há 30 anos, você brigou com o vizinho. Você vai vender sua casa de 30 anos só porque você não gosta do seu vizinho? Não, tudo é, é, existe uma saída. E quando você entende essa questão da espiritualidade, né, desses reajustes aqui na Terra, esses inimigos pode ser encarnado e desencarnado, né? Pode ser esse vizinho que está do seu lado. Você precisa tolerar, ter paciência, né, ter compaixão dele, né? Tudo isso é importante. E nesse capítulo 12, tá, gente? Ele vai ter aí o perdão das ofensas, muita coisa para você estudar e entender por que sofre, o que você veio fazer, por que sua família passa por esse reajuste, por que as pessoas não lhe entendem, por que tudo isso faz parte desse adiantamento que está aqui junto com você. Então, tudo isso é importante estudar para esclarecer tanto você como aquela pessoa, aquele espírito que precisa desse reajuste e desse esclarecimento para que ambas as partes sinta o coração mais leve. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir e fiquem na paz do Mestre Jesus.